E os jogos das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2023 continuam. Palmeiras classificado. Sim, assustado? Também, um pouco assustado também. Hoje a gente vai falar sobre o jogo do Fluminense, do Argentino Júnior, Palmeiras Atlético Mineiro, Atlético Paranaense Bolívar e, é claro, Internacional contra o River Plate, que foi também um grande jogo. Tudo isso fará parte do nosso programa de hoje. A gente vai começar rapidamente falando sobre o Palmeiras, o jogo que acaba de terminar quando eu estou gravando esse vídeo. Palmeiras e Atlético Mineiro jogaram no Allianz Parque e o Palmeiras saiu classificado apesar do empate em 0-0. Para isso eu vou colocar a minha mesa tática na tela e lembrando, você pode se inscrever no canal para receber mais vídeos. E pessoal, esse jogo já começou com uma situação atípica, que um dos árbitros passou mal antes da partida e ao invés de termos 4 árbitros ali gerenciando o jogo, nós tivemos apenas 3, porque um deles teve um mal-estar ali, um mal súbito, foi atendido, mas enfim, aparentemente está tudo bem com ele. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o nosso campinho para mostrar para vocês a escalação do Palmeiras, comentar as atuações individuais e dar o panorama geral do jogo. O Palmeiras veio a campo com o Everton no gol, Mike na direita, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, Piquerez na esquerda. Nesse setor defensivo, o Everton não foi muito exigido, é verdade. O Mike fez uma boa partida mais uma vez, aliás, tem sido uma temporada boa do Mike. Gustavo Gomes fez uma boa partida novamente, Murilo já um pouco inseguro, mas quebrou o galho, não comprometeu. Piquerez, boa partida novamente. Aí no meio campo nós tivemos Zé Rafael, que jogou bem, conseguiu ganhar muitas divididas e retomar a posse de bola para o Palmeiras, o que é o que se espera do jogador dessa posição, e ele foi bem nisso. O Gabriel Menino, que fez uma partida regular. Rafael Veiga, um pouco sumido. Aberto na direita, Arthur, que errou, perdeu muitas chances ali, teve muitas decisões ruins, que acabaram inclusive complicando um pouco a vida do Palmeiras, então não gostei da atuação do Arthur. E o Dudu aberto pela esquerda, que hoje teve uma atuação mais de Dudu. Pelas situações que o jogo propiciou aqui para ele, ele conseguiu ter mais a bola numa zona ofensiva do campo, conseguiu fazer algumas jogadas, deu um bom passe no primeiro tempo para o Arthur, que perdeu o gol, mas enfim. Então uma partida que não foi brilhante, mas um pouco melhor do Dudu em relação ao que vinha sendo. E no ataque o Rony, que eu já cansei. Tá lá, o Rony fazendo lá aquela correria de sempre, tal, marcando, correndo, trombando. É aquela situação que estamos acostumados. Falando um pouco do panorama geral, eu vou mencionar algumas coisas que eu gostei da atuação do Palmeiras no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo bom, como vários primeiros tempos que o Palmeiras fez ao longo do ano. Só que no segundo o ritmo costuma cair um pouco, né? Então, a primeira coisa, o time entrou muito ligado, o que é bom, é necessário num jogo como esse, e não dá chance ao adversário, isso é muito importante, e entrou disputando muito fisicamente, ganhando as divididas e não deixou o Atlético encontrar espaços. E conforme você vai ganhando as divididas, recuperando a bola e não deixa outro time jogar, você primeiro que esfria o outro time e ganha moral, né? Então foi uma postura do Palmeiras muito interessante. Só faltou realmente no primeiro tempo aproveitar as chances que teve. Perdeu muitas chances, para variar, a gente fala disso aqui sempre, né? O Palmeiras é uma máquina de perder gols, principalmente em contra-ataques, e seria muito importante ter feito ali um gol no primeiro tempo para já ir garantindo um resultado, trazer uma tranquilidade melhor no jogo. Aos 16 minutos, eu vou listar para vocês aqui as chances. Aos 16 minutos, o Arthur perde uma grande chance. Primeiro tem uma cabeçada do Gomes, que não é uma chance perdida, mas uma chance criada naquele caso. O goleiro dá um rebote, no rebote o Arthur finaliza para fora, um lance poderia ter feito o gol, faltou caprichar ali. Aí aos 35 minutos ainda do primeiro tempo, ele repete a dose, perde esse gol que eu mencionei, o passe do Dudu, saiu ali cara a cara, resolveu cortar para dentro, tirar o zagueiro, mas aí ele tirou o ângulo de bater pro gol também, chutou na mão do goleiro, perdeu outra chance. E aí pro segundo tempo o Palmeiras volta um pouco menos agressivo e começa a dar espaço pro Atlético, recua as linhas, aquela coisa tradicional do Palmeiras, né? Só que o Atlético fez alterações, tirou o Johan, que é um cara que joga um pouco mais aberto, preencheu mais o meio campo propriamente, ganhou o meio campo, teve mais posse de bola a partir daí e começou a trazer alguns incômodos pro Palmeiras. E o Atlético, que, como eu disse, estava ficando um pouco mais acomodado na partida, só vai sofrer mesmo aos 20 minutos, quando de novo o Arthur perde mais uma chance, a terceira grande chance que ele perde no jogo. O Palmeiras deu chance pro azar, continuou 0-0 o jogo por causa de mais uma chance perdida, e com esses erros bobos o jogo vai ficando desnecessariamente perigoso, o Atlético já jogando melhor nesse instante. Aos 30 minutos, o Edenilson acha um grande passe ali no meio da zaga do Palmeiras, acha um vazio para uma jogada para o Paulinho atacando o ataque, ele tira do Everton, já sem goleiro ele finaliza para fora e ufa, mas ufa mesmo. Tinha tudo para ser um gol, ele acaba perdendo um gol incrível. E o Palmeiras se safa de sair no empate que levaria aos pênaltis, portanto. Pro Paulinho, eu gostaria de dizer o seguinte, ele deu uma entrevista no final do jogo, chorando, aquela coisa toda, dizendo que se sente muito culpado, se sente o responsável pela eliminação. Seguinte, Paulinho, eu sei que você não tá vendo esse vídeo, mas é que por um milagre você é um seguidor aqui do canal. Você saber que você perdeu uma grande chance é importante. Só que não se abata, ergue a cabeça e bola pra frente. Você vai ter outras chances como essas e você precisa estar pronto nesse momento.
para fazer o seu gol. O Paulinho é um bom jogador, não dá para dizer que ele seja o culpado pela eliminação, claro que não, até porque ele é o artilheiro da Libertadores até esse momento. Esse cara contribuiu para o time dele, obviamente, né? É bom se cobrar? É ótimo, mas segue em frente aí, bola pra frente, cada dia buscando melhorar, não é isso? Bom, e após essa nobre mensagem motivacional, que pode servir não só pro Paulinho, mas para você que está assistindo também, a gente volta pro nosso contexto aqui de falar da Libertadores e assim terminou o jogo, empatado 0-0. Mais uma vez o Palmeiras se classifica diante do Atlético Mineiro na Copa Libertadores da América. Tem sido um duelo muito recorrente, eu vou colocar para vocês também uma retrospectiva especial desse duelo na Libertadores, mostrando que Palmeiras e Atlético já se enfrentaram em 2021 na semifinal, em 2022 nas quartas de final, em 2023 agora nas oitavas de final e sempre duelos muito equilibrados. Em 2021 foram 2 empates, em 2022 foram 2 empates e agora em 2023 o Palmeiras passa no tempo normal com 1 gol só de saldo. Isso mostra que o duelo realmente tem sido muito equilibrado, apesar do Palmeiras ter passado. E se a gente for seguir a sequência lógica desse duelo aqui, seria necessário que no ano que vem Palmeiras e Atlético Mineiro caíssem no mesmo grupo da fase de grupos, né? Aí completaria o ciclo aí de cada vez ir pegando o adversário numa fase anterior da competição. Enfim, assim termina a nossa análise de Palmeiras e Atlético Mineiro e agora a gente vai falar sobre os demais jogos da rodada. O Racing ainda irá decidir com o Atlético Nacional quem será o adversário de Boca Juniors e Nacional do Uruguai, que empataram em 2-2 após terem empatado em 0-0 no primeiro jogo. Portanto, o jogo foi para os pênaltis e nos pênaltis acabou passando o Boca Juniors, que espera o adversário lá do outro confronto. Mais abaixo aqui, o Independente Del Valle empatou com o Deportivo Pereira e foi eliminado após ter perdido o primeiro jogo jogando fora de casa por 1-0. Deportivo Pereira então será o adversário do Palmeiras, que se classificou aqui diante do Atlético Mineiro, como nós acabamos de ver. Lá na outra chave, do outro lado da tabela, nós tivemos o Atlético Paranaense que pegou o Bolívar. Esse é um jogo brasileiro, a gente vai entrar em detalhes. O Atlético Paranaense venceu por 2-0, fez o placar necessário para levar o jogo para os pênaltis. Como eu havia mencionado, era a tendência que o Atlético Paranaense vencesse mesmo essa partida. E a história desse jogo se desenhou da seguinte forma: o Atlético Paranaense começou tentando pressionar e, embora não tenha feito um primeiro tempo muito brilhante, ficou claro que o Bolívar, fora dos seus domínios, jogando aqui na nossa altitude, é um time com muito mais dificuldade do que quando joga lá, né? O desempenho do time boliviano cai muito. E aí, aos 28 minutos do primeiro tempo, o Atlético conseguiu achar um pênalti ali, numa bola que pegou na mão do defensor boliviano e conseguiu abrir o placar. Ainda no momento oportuno, começo de jogo, tinha tudo para o Atlético deslanchar. Quase fez o 2-0 e aí na sequência o árbitro acabou dando uma forcinha ou uma forçona, entenda como quiser. Teve um lance de gol anulado ali do Bolívar. Ele marca uma disputa irregular, mas num lance que, confesso, acho que muita gente não daria falta e, portanto, teria validado o gol do Bolívar, que complicaria muito a vida do Atlético, porque colocaria 1-1 no placar. O Atlético teria que fazer mais 2 gols para levar para os pênaltis, né? Então o Bolívar pode talvez se sentir prejudicado nesse sentido. De toda forma, no começo do segundo tempo, o Atlético pareceu um pouco desnorteado, demorou a engrenar e entrar mesmo no jogo, né, para recuperar aquela pressão que ele havia feito no primeiro tempo, mas quando engrenou começou a ter algumas chances perigosas, deu conta de fazer o 2-0 num passe do Canóbio, ali uma bela jogada do Vitor Roque, mesmo que se fosse um bagre no lugar dele, não teria feito aquele gol. Ele já domina um passe, ajeitando para bater, tirando do zagueiro. O Vitor Roque é um jogador realmente de destaque, ele já é uma realidade do futebol. Isso me parece indiscutível. Então, ao invés de se enrolar com a bola, ele foi lá e fez o gol. O menino é bom. E a partida terminou assim, com esse 2-0. Ainda teve um lance do Atlético Paranaense, um quase gol, que o jogador chuta, a bola bate na trave, bate nas costas do goleiro e sai raspando a trave de novo assim. Foi realmente quase o 3-0 do Atlético que garantiria a classificação. Mas o jogo terminou em 2-0, foi para os pênaltis. Nos pênaltis, todos foram convertidos até o momento em que o Thiago Heleno resolveu descer-lhe um canhão. Só que ele errou o alvo, acertou o travessão. Com isso, nós tivemos a classificação do Bolívar, né? É mais um time brasileiro, então, que cai, fica pelo caminho. E o time boliviano vai adiante para enfrentar o vencedor de Internacional e River Plate. Vamos falar já dessa partida, que foi o Internacional. Glórias do desporto nacional, ó Internacional, viva te exaltar, diz o hino. Foi um bom jogo, para quem assistiu aí e não torcia para nenhum dos dois times, né, principalmente, foi um jogo bem interessante. O jogo foi movimentado, disputado no primeiro tempo, mas o Internacional sempre superior. O que aconteceu um pouco ali no jogo do Palmeiras e Atlético Mineiro, que o Palmeiras ganhava todas divididas, se impunha, parecia estar mais presente no jogo, o Internacional fez isso com o River Plate. Fora de casa, o River Plate se mostrou um pouco até apático, eu diria. Eu particularmente esperava muito mais. Do ponto de vista técnico, não brilhou e faltou imposição física, faltou combatividade ali para o time do River, que deixou o Internacional gostar do jogo. E aí, quando volta para o segundo tempo, vocês devem se lembrar lá no primeiro jogo, quando começou o segundo tempo, o River veio amassando, teve um domínio técnico absurdo, criando chances atrás de chances contra o Internacional, que fez inclusive com que o goleiro do Internacional fosse o destaque do jogo, né? Mas aqui foi o contrário, o Internacional que começou a se impor, continua mantendo ali a vantagem competitiva, faz o 1-0,
O River Plate apresentou dificuldades de jogar, de sair jogando, e logo na sequência do 1-0 e mais uma bola parada ali, o Internacional consegue o segundo gol com Alan Patrick, que participou também do primeiro gol, né? E esse 2-0 ficou complicadíssimo para o River Plate, que já parecia abatido. O fato do River não ter aproveitado as chances que teve lá no primeiro jogo fez muita falta. E aí depois do 2-0 o Kudê tentou reorganizar um pouco mais o time, porque o River aí sim resolve jogar só nos minutos finais da partida, né? Ele tira o protagonista, digamos assim, dos 2 primeiros gols, coloca o Bruno Henrique ali para tentar compor mais o meio de campo, mas mesmo assim, numa falha da defesa do Internacional, também uma bola parada, o Rojas aparece livre ali na área, consegue fazer o gol. Que dá ao River Plate alguma chance de continuar classificado, levando a disputa para os pênaltis, né? Esse gol foi bem já no final. Inclusive o Rojas, eu tenho boas lembranças dele. O nosso querido Luiz Adriano, que está no Internacional agora, inclusive, também deve ter boas lembranças do Rojas. Aquele giro que ele deu para cima do cara e deixou ele na saudade foi lindo. Naquele 3-0 que o Palmeiras fez. O jogo então termina aqui numa disputa de pênaltis que foi interminável, né? O River Plate chegou a perder um pênalti num lance que não é muito comum de acontecer, mas foi 2 toques na bola, o jogador vai cobrar, escorrega, a bola bate no pé de apoio e entra, não é válido isso, então portanto bem anulado ali o gol. A chance do Internacional de fechar a contagem se perde com uma bola na trave, até que o de River Plate perde mais uma cobrança e aí sim o Internacional se classifica. Coisas curiosas dessa disputa de pênaltis que eu notei. Primeiro que todo mundo viu, né? A disputa de pênaltis começou em um gol e terminou em outro, porque ao longo das cobranças aquela marca ali da cobrança, o entorno dela vai ficando esburacado, vai ficando ali com uma qualidade meio ruim e favorece erros técnicos, que os jogadores caiam, tropecem, sei lá, acontece alguma coisa. Então o árbitro resolveu continuar a cobrança lá do outro lado. Segunda coisa é que o Borja participou, sim, o Borja, aquele mesmo lá que jogou no Palmeiras, no Grêmio, ele agora está no River Plate, né, no banco de reservas, ele foi para a rodinha ali do... o Borja é o barato. Ele foi para aquela rodinha antes dos pênaltis lá de motivação e ele nem na roda entrou. Todos os jogadores estavam participando, só ele lá do lado de fora, com cara de paisagem, né? Mascando seu chicletinho, todo mundo gritando, vamos, dale, dale, não sei o quê. E ele ali só mastigando, assim, parecia que não era com ele. Cara, o Borja ele vive em outra dimensão. Mas enfim, né? É só um detalhe à parte aí que não é tão importante. Aí o Fluminense pegou na terça-feira o Argentino Júnior e essa partida também teve aí coisas a serem comentadas. O jogo começou como a gente esperava. O Fluminense é um time muito melhor do que o Argentino Júnior, só que não jogou bem em nenhum dos 2 jogos. A verdade é essa. Então eu esperava que o Fluminense dominasse pelo menos as ações jogando em casa e começou assim. Ele teve muito mais posse de bola, chegou a ser de 70% contra 30% do Argentino Júnior, mas essa posse de bola não se converteu em finalizações. Um detalhe importante é que o goleiro do Argentino Júnior estava fazendo seu jogo de estreia como profissional. Então você podia esperar que de repente ele pudesse estar nervoso, fosse falhar, né, alguma coisa assim, mas não, fez uma partida ok, longe da eliminação ter passado por ele. Lembrando que o goleiro titular foi expulso no jogo anterior e por isso não pôde jogar. No primeiro tempo, então, não tivemos muitas emoções. No segundo tempo, aos 7 minutos, o Cano quase fez um gol de cabeça. A torcida do Fluminense já estava impaciente, começando a reclamar um pouco ali da atuação do time. Com o passar do tempo, o Argentino Júnior até chegou a dar alguns sustos ali na defesa do Fluminense. Quase teve um pênalti ali concedido e o time chegou a dar algumas estocadas perigosas para assustar a meta do Fábio. Na metade do segundo tempo, o Fluminense aí finalmente retoma o controle da partida, começa a provocar erros na saída de bola do time argentino que enfrentava realmente muita dificuldade porque tecnicamente não é tão evoluído assim. E finalmente, com essa pressão que o Fluminense faz já um pouco mais em cima, agora sim isso começa a resultar em grande chance. O Fluminense vai tendo uma sequência de chances que resulta em uma delas que é um chute, mais uma vez, do Samuel Xavier, que resolveu a partida praticamente. Ali, com aquele gol, o Argentino Júnior já se via praticamente rendido ali nas cordas. Aí depois teve uma confusão, vários cartões para lá e para cá. Na tentativa desesperada do Argentino Júnior de buscar o empate, o Fluminense ainda amplia o placar e faz o 2-0. Mas nesse meio tempo, a gente pode dizer aqui, pessoal, que o Fluminense também contou um pouco com a sorte, contou um pouco com uma interpretação adorável, amigável, generosa da arbitragem, que num lance de pé alto poderia ter expulsado o volante do Fluminense, se tivesse um pouco mais de rigor, e poderia ter marcado um pênalti também para o Argentino Júnior num agarrão dentro da área, também se tivesse um pouco mais de rigor. O árbitro não foi ver os vídeos no VAR, nem nada parecido, não foi recomendada a revisão, mas são lances que muito geralmente você vê serem marcados. Então o Fluminense, apesar do 2-0 aqui, acabou correndo um certo risco ali durante o jogo que não precisava ter corrido. No fim das contas, 2-0 para o Fluminense. Está classificado e agora espera o vencedor do duelo entre Olímpia e Flamengo, que a gente obviamente não sabe quem vai ser, mas estimamos que seja o Flamengo, com a possibilidade então de termos um Fluminense e Flamengo
nas quartas de final. Certo? A gente vai dar uma passada bem rápida na Sul-Americana só para ver os resultados mesmo. O Botafogo empatou em 0-0 com o Guarani do Paraguai, como tinha vencido por 2-1 o primeiro jogo, está classificado também. O Defensa e Justiça também está classificado após vencer o Emelec por 1-0. O São Paulo ainda vai jogar na quinta-feira, mas havia perdido a primeira partida por 1-0, então tem a missão de reverter. E esse aqui é o jogo que eu mais queria comentar. O Newell's Old Boys enfrentou o Corinthians em casa, também empatou por 0-0. O Corinthians havia vencido por 2-1 e, portanto, está classificado. Mas eu queria falar só sobre o Corinthians uma coisa. Caso torcedores corintianos estejam vendo, não se iludam com o desempenho do Corinthians atual. O Corinthians tem obtido resultados, é verdade, uma sequência de resultados que não vinha tendo. Mas o desempenho do time continua abaixo do esperado. O time ainda é muito exposto, ainda tem muito espaço na defesa e deixa com que os adversários joguem. O Newell's Old Boys é um time tecnicamente muito modesto, não conseguiu se aproveitar disso, mas num jogo mais decisivo, do jeito que o Corinthians joga atualmente, ainda não é o suficiente para almejar coisas maiores, né? A Sul-Americana, felizmente, oferece esse tipo de adversário que permite que você passe de fase sem um grande desempenho, mas o desempenho do Corinthians ainda não é bom. Passando aqui para o Goiás, tomou outra lapada do Estudiantes, 2-0, já tinha perdido o primeiro jogo de 3-0, então assim, o Goiás está mais do que eliminado, né? A gente vai ter o embate entre Bragantino e América Mineiro, que haviam empatado o primeiro jogo por 1-1, portanto só um dos dois brasileiros vai passar, né? A gente vai ficar de olho. E o Fortaleza empatou com o Libertad em 1-1 e com isso se classificou, já que havia vencido a primeira partida por 1-0. Então é isso, pessoal. Falamos tudo aí, missão completa sobre os jogos que já aconteceram da Copa Libertadores e da Sul-Americana. Ficaram faltando só os que não foram realizados. Caso você seja novo aí, você pode se inscrever no canal para receber mais vídeos. Espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!